o Repórter Rio dá sequência à série de entrevistas com os candidatos que disputam a sucessão do prefeito Eduardo Paes. Hoje a nossa conversa é com Carlos Osório, que concorre ao cargo pelo PSDB. E a gente vai logo para um breve perfil do candidato. Carlos Roberto Osório é carioca e tem 50 anos. Formado em jornalismo pela Universidade de Nova York, trabalhou na rede de TV americana CNN. Dedicou-se ao marketing esportivo. Trabalhou também no Comitê Olímpico Brasileiro. Em 2010, passou a integrar a equipe da Prefeitura do Rio. Assumiu as pastas de conservação e transportes. Foi eleito deputado estadual pelo PMDB e entrou para a Secretaria Estadual de Transportes no ano passado. Em fevereiro deste ano, reassumiu o mandato na Alerj. Ao mesmo tempo, ingressou no PSDB, que faz parte do bloco de oposição ao governo do estado. E a gente lembra que a entrevista terá 15 minutos de duração, que começam a ser contados a partir do início da primeira resposta. E que as perguntas são basicamente as mesmas para todos os candidatos. Com a gente também os jornalistas Vladimir Platonov, da Agência Brasil, e Tâmara Freire, das rádios EBC. E o nosso colega do visual, Jonatas Narciso, que faz a tradução da entrevista para a língua brasileira de sinais. Muito bem-vindos todos. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o senhor foi secretário de transporte do estado e do município, né? Eu lhe pergunto, que nota merece o transporte público na cidade do Rio e por quê? Olha, Carla, primeiro boa tarde a todos, boa tarde àqueles que nos acompanham. O transporte público na cidade do Rio de Janeiro não vai bem e ele vem piorando, principalmente o serviço dos ônibus ao longo dos últimos anos. Eu daria uma nota abaixo da média, reprovando o transporte do Rio nesse momento, daria a nota 4. Por quê, Carla? Porque o transporte do Rio efetivamente tem muito a melhorar. A prioridade da Prefeitura foi na construção de novas infraestruturas, mas não no funcionamento do transporte em si. Ela implantou no sistema de ônibus um programa de racionalização das linhas sem conversar com ninguém. Isso fez com que o serviço de ônibus caísse na cidade e nós vamos ter agora um desafio, a partir dos próximos 4 anos. Botar toda essa nova infraestrutura para ser integrada, funcionar bem e atender ao usuário. Hoje, quem usa transporte de ônibus e transporte público no Rio precisa de um serviço muito melhor. O número de ônibus diminuiu e os coletivos estão sempre superlotados. Agora, a questão da acessibilidade também deixa muito a desejar, né? Por que se fez tão pouco e o que o senhor pretende fazer caso seja eleito? Olha, essa foi uma grande perda de oportunidade na nossa cidade. Nós estamos aqui nos dias finais da Paralimpíada e nós, com o esforço da organização da Olimpíada e da Paralimpíada, poderíamos ter avançado muito mais. Nós fizemos as obras, a Prefeitura fez as obras das novas instalações, todas elas acessíveis. Mas do outro lado da calçada não foi tido cuidado com a acessibilidade. Essa é uma grande bandeira nossa. Nós nos reunimos com todas as entidades que tratam do tema e da causa da pessoa com deficiência. E nós vamos avançar porque entendemos o tema e assumimos esse compromisso. O Rio de Janeiro não é acessível nem para a pessoa com deficiência e também para a terceira idade que já começa a ter a sua mobilidade reduzida. Secretário, na verdade, o senhor tem quase um caráter híbrido, que o senhor fez parte dos governos do PMDB, o senhor tem responsabilidade sobre o que foi feito ou o que talvez não tenha sido feito. Eu queria saber, o senhor costuma andar de VLT, de BRT, o senhor pega trem nesses horários lotados? A questão da climatização dos ônibus lhe incomoda, secretário? Olha, me incomoda muito. Vladimir, vocês me acompanharam. Eu fui 4 anos secretário da Prefeitura, depois 1 ano secretário do Estado. Eu não sou um político profissional. Eu entrei na Prefeitura depois de ter trazido para o Rio de Janeiro a sede dos Jogos Olímpicos pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Fui convidado pelos meus méritos e por entender que podia servir a nossa cidade. E sempre fui um secretário de rua. Eu, como secretário, andei de trem, de BRT, de metrô, em todos os modais. E eu estava sempre onde tinha uma dificuldade e um problema para encaminhar uma solução. Nunca me escondi dentro de gabinete. A questão do transporte, Vladimir, nós não atingimos as metas, a Prefeitura não atingiu a meta. Climatização. Não é possível uma cidade quente como a do Rio de Janeiro não ter toda a frota de ônibus climatizada. A Prefeitura estabeleceu essa meta, o prefeito estabeleceu essa meta, depois liberou as empresas de cumprir a meta. Nós garantimos aqui com clareza a população do Rio de Janeiro. Vamos garantir que toda a nossa frota de ônibus esteja com ar-condicionado nos próximos 4 anos e não só ar-condicionado. Ar-condicionado, Wi-Fi e um bom sistema de acessibilidade. O ônibus do Rio não é acessível e isso precisa mudar. Rapidamente, secretário, o BRT é a solução? Quem pega um BRT entre 5 da tarde e 7 da noite
costuma passar um sufoco. É a solução? Olha, o BRT representou um avanço importante no Rio de Janeiro. Acho que a gente tem que reconhecer que o BRT foi um projeto que trouxe um menor tempo de viagens e abriu novos corredores de alta capacidade na cidade. Agora, também temos que reconhecer que o BRT tem problemas. E aí eu tenho que fazer uma crítica ao candidato oficial da prefeitura, que está apresentando ao eleitorado uma proposta de construir não sei quantos mil quilômetros, ou vários quilômetros, quase 100 quilômetros a mais de BRTs no Rio. Eu não vou fazer isso. Eu vou botar para funcionar direito o que nós já temos. O BRT Transoeste tem vários problemas. A ligação entre o centro de Campo Grande com a Barra e o Recreio, pela estrada do Monteiro e pela estrada do Mato Alto, não foi concluída. Então eu vou botar para funcionar bem o que já existe antes de pensar em construir. E falando de BRT, falar com clareza para o carioca que nos acompanha aqui hoje. O BRT Transbrasil não será entregue por essa administração. Nós vamos concluir no primeiro ano do próximo governo, porque eu também não sou candidato do quanto pior melhor. Nós estamos aqui para dar continuidade a tudo que foi bom e, obviamente, melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Candidato, os últimos números divulgados pelo IBGE sobre o desemprego no Brasil foram bastante desanimadores e há uma expectativa sobre como vai ficar a situação do Rio de Janeiro assim que se encerrar esse ciclo olímpico e paralímpico que aqueceu bastante a economia da cidade nos últimos anos. Qual a estratégia que o senhor pensa para poder minimizar esse possível impacto que pode ter aqui na cidade? Olha, Tâmara, a sua pergunta é perfeita e nós estamos aqui, enfim, com uma bomba relógio do desemprego fazendo tic-tac nos momentos finais. Nós vamos ter, numa situação que já é dramática, de um altíssimo desemprego no Brasil e no Rio de Janeiro, termos um novo contingente de desempregado de todo esse pessoal que está trabalhando na Olimpíada e na Paralimpíada. E, infelizmente, Tâmara, a Prefeitura do Rio não tem nenhum projeto para enfrentar esse tema. Primeiro, vamos dar nomes aos bois. O Brasil quebrou com o governo do PT. Presidente Dilma e João Santana, que era o seu marqueteiro, mentiram deslavadamente para o nosso país nas últimas eleições e pouco depois da eleição o Brasil quebrou. Nós não podemos correr esse risco no Rio de Janeiro. Temos 12 milhões de desempregados no Brasil, mais de 1 milhão no estado do Rio de Janeiro, por conta da irresponsabilidade do PT. Nós não representamos nada disso. Nós representamos o outro campo, que acredita no empreendedorismo e acredita na boa gestão. Como é que a gente vai criar emprego no Rio de Janeiro? Duas frentes principais. Saneamento. Não é possível que a gente tenha problema hoje, no século XXI, de esgoto na porta da casa das pessoas no Rio de Janeiro. O saneamento é altamente intensivo em mão de obra. E cada bilhão de real investido no saneamento, você cria 58 mil empregos. São os empregos que nós perdemos na construção civil das obras olímpicas, que vão para as comunidades, gerando emprego lá. E vamos, claro, apostar nas vocações do Rio, no turismo principalmente, porque pode movimentar a nossa economia. E a última coisa, prefeitura precisa parar de atrapalhar. Hoje a prefeitura atrapalha o empreendedor. Você quer abrir uma empresa no Rio de Janeiro, um negócio, um comércio? 1 ano para o alvará e depois mais 1 ano para você ter a sua licença de letreiro, ficar aquele saco de lixo preto em cima do letreiro. Construir alguma coisa, 2 a 4 anos para obter uma licença de obra. Nós vamos mudar tudo isso. Como é que o senhor vê a proposta de privatização da SEDAI? Olha, esse é um tema do governo do estado, não é da prefeitura, mas eu aqui me posiciono como deputado estadual que sou. Acho que a privatização da SEDAI tem que ser muito bem estudada. Acho que essa discussão está sendo feita num nível muito preliminar ainda. Agora, como prefeito do Rio de Janeiro, eu não vou permitir que a cidade do Rio de Janeiro não seja ouvida no processo e no projeto de privatização da SEDAI. A SEDAI presta um mau serviço a grande parte da nossa população e nós não vamos permitir não sermos ouvidos. O prefeito do Rio de Janeiro vai garantir a você, carioca, que qualquer coisa que aconteça na SEDAI tenha o interesse público do Rio de Janeiro preservado. O Rio de Janeiro, Carla, paga a conta da SEDAI no estado inteiro. E não é possível que nós não tenhamos retorno para a nossa população do dinheiro que é pago por ela. Candidato, e a saúde é a principal queixa da maioria dos moradores do Rio. O que o senhor tem a dizer a essas pessoas? Olha, vamos falar com toda franqueza, a saúde, você tem toda a razão, é o maior problema de serviço público no Rio de Janeiro. Cidadão carioca, fala para mim na rua, Osório, sabe o que acontece com a gente?
nós só temos uma alternativa. Temos que rezar para não ficar doentes, porque se ficarmos, vamos ter problemas graves. Essa é a situação da saúde pública no Rio. Por que que estamos nesse momento com uma crise tão aguda? Por que que a clínica da família, que começou funcionando bem, já não funciona tão bem assim? Por que que as UPAs, que foram uma solução interessante, praticamente estão fechadas ou prestam um péssimo serviço? Sabe por quê, Carla? Tiraram o dinheiro da saúde para colocar em grandes obras. Foi um grande erro de prioridades. E isso que nós vamos corrigir. A nossa prefeitura vai focar nos serviços públicos. Eu não vou fazer uma ponte, um túnel, um viaduto no Rio de Janeiro, enquanto o nosso cidadão não estiver sendo corretamente atendido na saúde. Vamos fiscalizar as OS, vamos acabar com a roubalheira que existe dentro dessas OS. Aliás, hoje apareceu uma notícia no jornal que um dos doadores do candidato Pedro Paulo é justamente um dirigente de organização social de saúde. Estranho, mas essa é uma coisa que a Justiça Eleitoral deve apurar. Saúde vai ser enfrentada com gestão e eu, como prefeito do Rio, não vou descansar um minuto enquanto a nossa população não estiver sendo corretamente atendida. Isso não acontece hoje. Outra prioridade, candidato, a questão da habitação. A gente vê, nos últimos 50 anos, um processo de favelização da cidade do Rio de Janeiro que não para. Às vezes diminui ritmo, mas ele não para. Tivemos programas federais importantes, Minha Casa Minha Vida. Embora a participação do município na questão da habitação não seja a principal, também tem uma certa importância. O que o município pode fazer para dar casa própria ao cidadão? Vladimir, eu acho que a sua pergunta é perfeita e a sua análise também. O município do Rio de Janeiro perdeu grandes oportunidades nos últimos anos. Nós tivemos, depois de muitas décadas no Brasil, recursos para investimento em habitação do governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, e também com financiamentos privados, o que fez que a construção de moradias no Brasil crescesse significativamente. Mas aqui no Rio, esse projeto foi implantado de maneira errada. Como que ele foi implantado? Condomínios, pegar o Minha Casa Minha Vida, um monte de condomínios em áreas remotas da zona oeste do Rio, em locais que não têm infraestrutura de transporte, não tem infraestrutura de saúde e de educação, a população colocada naquele local, e hoje essa população está refém de milicianos ou de traficantes. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos investir nas áreas já infraestruturadas da cidade que estão degradadas. Pega o corredor da Avenida Brasil. Quantas áreas dos dois lados que tem infraestrutura de transporte, que tem infraestrutura de água e de esgoto, que tem infraestrutura de serviços que estão abandonadas com prédios sendo invadidos. É ali que nós temos que investir. Vamos investir próximos aos eixos da grande linha de transporte que nós temos da alta capacidade. E a gente também precisa descentralizar a cidade. Nós precisamos criar novos centros para que as pessoas tenham menos distâncias entre a casa e o trabalho. Com uma boa política urbanística, nós podemos virar esse jogo. Perdemos oportunidades, mas agora é hora de correr atrás. Candidato, como que o senhor vê a função da Guarda Municipal? Ela recebe muitas críticas pela relação com os vendedores ambulantes na cidade. Também há propostas de armar a Guarda Municipal, estender aí a sua atuação. O senhor acredita que deve ter mudanças nessa função e como num possível governo? Primeiro, eu vou mudar a postura dos prefeitos tradicionalmente tem no Rio de Janeiro de terceirizar o problema da segurança. Segurança é igual a problema, o prefeito faz um cálculo, não, isso não é nada comigo, é no guichê ao lado, é no guichê do governador. Nós vamos assumir na Prefeitura do Rio a responsabilidade que a cidade tem no tema segurança, trabalhando, claro, em parceria com o Estado, mas eu não vou terceirizar esse tema. Hoje, nós temos uma Guarda Municipal com 7.501 homens. Esses homens não estão servindo o nosso cidadão, defendendo ele na porta das escolas, nas praças, nos parques, nas áreas de grande circulação. Vamos falar com franqueza? A Guarda Municipal hoje só faz duas coisas por orientação da Prefeitura: multar indiscriminadamente ou correr com truculência atrás do ambulante. Nós vamos mudar essa característica. A Guarda vai ser empoderada. Nós temos uma lei federal que dá mais moral ao Guarda Municipal e poder de polícia a ele. Nós vamos botar o Guarda Municipal bem treinado e empoderado nas ruas e vamos dizer para ele o seguinte: como é que nós vamos trabalhar? Na mesma maneira que temos esse programa Centro Presente, Lagoa Presente, ocupar um território e fazer funcionar. Bom, candidato, a educação básica não atingiu as metas do IDEB, né? Quais são as suas propostas para uma educação de qualidade, inclusive nas creches? Carla, educação
eu acho que é a mais bela das missões do setor público, dar oportunidades iguais a todos. Nós vamos investir para, primeiro, zerar esse problema de vagas em creche e pré-escola. E não é só construindo prédio novo, que é o que a administração atual faz. Vamos aumentar a rede conveniada, apostar nela para receber mais crianças. E na educação fundamental, para falar em educação, a gente tem que falar de professor. Eu não acredito que a gente possa ter uma boa educação com a atual guerra fria que existe hoje entre a prefeitura e o professor e o profissional de educação. Nós vamos valorizar os professores, abrir um diálogo, ter plano de cargos e salários e não vamos fazer marketing político com educação. Em vez de construir prédio novo, nós vamos botar para funcionar todos aqueles que existem. 49% das escolas no nosso município não tem professor. 43% estão em péssimo estado de conservação. Essa história de abrir uma escola nova para aparecer em programa de televisão enquanto as crianças são mal servidas na outra, não conte comigo. O senhor tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Olha só, queria primeiro agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui conversando e falar para você, eleitor, nós estamos entrando na reta final das eleições. Você vai tomar uma decisão que vai impactar diretamente no futuro da nossa cidade nos próximos 4 anos. A nossa candidatura é uma candidatura muito centrada e muito diferente das demais. Nós queremos reorientar a prefeitura dessa fase de grandes obras para o cuidado com as pessoas, os bairros e as comunidades. Nós vamos tratar do serviço público, nós vamos melhorar a gestão, nós vamos tirar todo esse aparelhamento político que tem na máquina pública pegando o seu dinheiro. Uma senhora em Ramos me disse, Osório, resumo da sua campanha, os próximos 4 anos são de menos cimento e mais sentimento. E é isso que nós vamos fazer para o futuro do Rio de Janeiro. Contem comigo, meu número é 45. Candidato Carlos Osório, muitíssimo obrigado e um ótimo trabalho para o senhor. E eu agradeço também ao Vladimir Atâmara e ao Jonatas Narciso. E na segunda-feira, o nosso entrevistado será o candidato Alessandro Molon, da Rede Sustentabilidade, que já confirmou presença.